muitos erros de ideias de jogo que não funcionaram e de escalação. Por exemplo, o melhor jogador da partida de hoje e o melhor jogador do Corinthians na temporada até agora é o Carrilho. Sem dúvida. Aí ele não jogou. Jogou no jogo do primeiro tempo, no jogo de ida. Né? Você tira o melhor jogador do time para montar um meio-campo frágil no jogo que você vai ser atacado. Hoje, eu acho que muito do que o Corinthians conseguiu ter de volume de jogo, mesmo que um volume meio lento, tem a ver com o que o Barcelona não quis fazer. O Corinthians, o torcedor fala, a gente fala, todo mundo sabe, tem dificuldades de marcação, principalmente pelos lados, por causa do 4-3-1-2, e o Garro não está no seu melhor momento, e o Memphis até agora, né? E o Yuri é um jogador muito raçudo, vamos falar sobre isso. Muito raçudo, um jogador que se dedica bastante, que respeita a camisa, mas a bola precisa chegar, sabe? Aí os outros dois não estão funcionando muito bem, e lá atrás a coisa não caminha muito bem. Hoje o Barcelona não quis explorar esse defeito do Corinthians. O Barcelona, como disse o Calçade no comentário de abertura, é um mata-mata. O primeiro jogo tem um contexto e o segundo jogo é condicionado ao que aconteceu. O Barcelona, para mim, se condicionou em excesso. Porque se o Barcelona atacasse o Corinthians em algum momento, ele poderia incomodar. Eu também acreditei que a vantagem o faria ter essa... Porque é um time que... Isso aqui é o quinto jogo. Acho que os últimos 17, o Corinthians não tomou gol. Porque o Corinthians, ele toma quase todos os jogos. Sim. Então, assim, se você ataca porque você é dono de uma vantagem tão grande, você pode atacar. Sim. E ele não atacou, depois teve o jogador expulso e as coisas não O Barcelona optou pelo seguinte, não, eu estou com 3-0, não preciso me abrir. Tomei um, eu não preciso me abrir ainda. Tomei dois, é também uma possibilidade. Então, eu não acho sinceramente que seja um problema a escolha do Barcelona diante dos 3-0. Porque, de fato, se você se fecha do jeito que o time se fechou, para você tomar pelo menos 3 gols, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, o Barcelona fez quase o que o Corinthians fez semana passada. O Corinthians foi ao Equador para se fechar, para não perder. Mas perdeu. O Barcelona hoje se fechou para se defender. E por um limite, e por um lance mais agudo, um pouco mais, um pouco menos. Que havia algumas bolas de contra-ataque que o Barcelona nem acelerava a jogada. Não, no primeiro tempo. No segundo, até a expulsão, aí o Barcelona estava jogando mais. Estava saindo um pouco mais. Melhor do que o primeiro. Voltou melhor. E aí acho que a expulsão acaba sendo determinante para que a pressão final seja o que foi. Agora, eu entendo as críticas de vocês, sobretudo as que foram feitas em relação ao primeiro jogo. Porque eu acho que o primeiro jogo, que foi de fato um fiasco, que foi uma porcaria, que foi tudo que a gente falou na quarta-feira passada... Os 3 jogos da Libertadores, essa é a questão. Não, tudo bem, mas a minha questão é que o primeiro jogo, o que houve na semana passada, condiciona esse contexto, que gera esse contexto para esse jogo de hoje. E o contexto do jogo de hoje... Eu não acho que permitia ao Corinthians fazer muito mais do que ele fez. Porque a gente sabia que contra um time com 11 fechados na área, 44 cruzamentos é um absurdo? É um absurdo. Mas se você for ver na Premier League, quando times menores jogam contra o Manchester City, contra o Liverpool, vai ver o número de cruzamentos dessas equipes. Porque é uma das alternativas que você tem quando você joga com um time do jeito que o Barcelona jogou. Então, assim, eu não vejo grandes problemas na atuação do Corinthians hoje. O problema foi todo na semana passada e o problema da semana passada, a atuação terrível e o resultado terrível, condicionaram completamente esse jogo. Não só a postura do Barcelona, mas como o Corinthians hoje foi um time afobado, muito afobado. Isso. Normal para um time que quer, porque você joga contra o resto. Uma coisa é você ser superior, botar a bola no chão e construir uma vantagem de 3-0 sobre quem é inferior a você. Outra coisa é você jogar com a faca no pescoço e o relógio comendo solto. E hoje era essa circunstância, e é claro que isso atrapalhou o Corinthians também. Eu acho que tem a ver muito com o que tem sido a temporada, né, depois das férias dos jogadores, porque quando o time vai confiante e as coisas estão acontecendo, numa situação dessa, o time sabe o que fazer. Então o Corinthians começa aí aquela coisa, toca a bola, não tem nem problema com os cruzamentos também, se houver mais alternativas de jogo. Cruza a bola, não sei o quê. Cruzamentos e chutes de longa distância também. 25 finalizações de longe. E eu acho que compensava testar o goleiro mesmo. Passa pelo lado do jogador, aí ele tenta dar um driblinho, fazer o cruzamento, assim, aquela coisa se repete. Quando as coisas não vão acontecendo, o time vai ficando afobado. Porque elas não vêm acontecendo desde quando a temporada começou. Sim. Na construção. Né? E os jogadores, por mais que alguns resultados tenham sido bons e o time, no final das contas, até agora perdeu 2 partidas, né? É isso, a maioria dele perdeu São Paulo e Barcelona. Estou perdendo só 2 jogos. Os jogadores sabem que é preciso fazer mais. Porque o jogador não vai falar isso, mas ele sabe quando o time está jogando bem. Ele sabe quando o time perde e joga bem. E ele sabe quando o time está jogando futebol razoável
e não consegue... Birner, que time, além do Flamengo, foi classificado como um time que está jogando bem, que está voando? Eu acho que nesse momento o Flamengo e o Atlético. E o Internacional. E o Inter também está crescendo. O Atlético, de fato, acho que mais recentemente, mas o próprio Inter também está assim. Eu acho que nesse momento da temporada... Bem menos testado do que... Sabe o que é mais frustrante, Jean? É que o Barcelona tem um bom time. Bom assim, não vou chamar... Bom. O corintiano vê o jogo de hoje e sabe que o futebol razoável em 2 jogos era o suficiente para se classificar. Porque individualmente não são equipes comparáveis. Isso, mas isso deve ser muito frustrante. Não é hoje, é isso. Não sabe jogar bem. A questão é que não é hoje. Não tá hoje, é isso. A questão é o que foi o último jogo. Não, foram 3 jogos, porque o jogo contra a Universidade Central foi uma vez e o jogo contra o Barcelona em Guayaquil não podia 4 jogos na Libertadores. Eu sei, Três horrorosos. Mas a eliminação passou por um. Isso, não passou pelos jogos, passou por um. E de fato, o time na temporada, em termos de rendimento, ele está substancialmente abaixo do que foi no passado. E é evidente que uma eliminação na Libertadores nessa fase para o Corinthians, ela é muito frustrante. Embora o Corinthians, como instituição, tenha uma relação muito complexa com a Libertadores, o Corinthians não consegue se colocar na Libertadores com o tamanho que tem no futebol brasileiro, não é compatível. O que o Corinthians é na Libertadores não é compatível com o tamanho que o Corinthians tem no Brasil, e é evidente que essa eliminação é muito frustrante sem nem chegar à fase de grupos, ter que encarar a Sul-Americana outra vez, mas acho que passa muito pouco por hoje. Acho que hoje é um reflexo da semana passada. E ainda assim, com todas as dificuldades que o Corinthians tem, que o jogo impôs, o Corinthians ficou muito perto de levar o jogo para os pênaltis. Não, podia ter levado. O que dava para fazer hoje praticamente foi feito. Esse é o meu ponto. Eu acho que hoje, eu entendo que cabem críticas ao time do Corinthians, que você pode até olhar para a temporada do Corinthians, para esse começo de temporada, que é pouco significativa também, porque eu sempre digo, né? Os times fazem escolhas durante os campeonatos estaduais que não são escolhas para ter os melhores resultados na fase de grupos. Agora, é claro, o Corinthians vai jogar 2 finais contra o Palmeiras e ali vai fazer todo o possível para vencer. Mas em vários dos jogos que o Corinthians disputou no estadual, ele não estava jogando para ter o melhor resultado naquele jogo. Ele estava, a exemplo do que fez o Palmeiras, a exemplo do que fez... Se preparando para esses jogos. Se preparando para esses jogos. Então, acho que assim, você pode dizer que, ok, a temporada do Corinthians deixa a desejar, porque nos jogos que eram os mais importantes, de maneira geral, ele não fez o que tinha que fazer. Mas assim, se a gente começa o programa falando do jogo de hoje especificamente, eu sinceramente não consigo ver, pelo contexto que tinha sido criado, muito mais do que ele pudesse fazer. Mas você não achou que a atuação foi razoável? Mas é que não dava para ser uma atuação maravilhosa. Boa. O Corinthians não ia ter. Eu acho boa e não acho que dava para ter uma atuação espetacular, brilhante, querer triangulações, querer movimentações, tal, contra um time que jogou do jeito que jogou. Então acho que hoje o Corinthians se meteu numa enrascada pelo fiasco da semana passada. Falar que uma vitória por 2-0 é ruim, seja um negócio esquisito mesmo. Ele ganhou o jogo. Num campeonato não foi ameaçado. Não de mata-mata, se ele jogar assim, a maioria dos jogos ele disputa o título. O que ele está dizendo é o seguinte, hoje tinha um jogo que são 2 momentos, né? Se o Corinthians se preparou ao longo da temporada para esses jogos, ele fez 4 na Libertadores, 3 abaixo da crítica. Não funcionou. Exatamente. Não funcionou. Então ele se preparou para 4 da Libertadores, 3 foram horrorosos. Porque se não fosse esses jogos, a temporada era boa. Porque aí tem um empate. Ao menos 2 vitórias sobre o Santos e uma derrota para o São Paulo. Dos jogos que importam, assim, que vocês são grandes. Então, se o time ganhou 2-0, é um horror? Não. Ganhou 2-0 contra o time, para mim, que é de razoável para baixo. É que ele não alcançou o placar desejado. Então, você fala, bom, jogou um grande futebol, não alcançou o placar desejado. Não é o caso. Ele jogou um futebol para fazer 2 gols e estava revendo essa jogada. Ele fez o futebol necessário para 2 gols, perfeito. Agora, falando da temporada e do ano passado também, inclusive do ano passado, o que eu vejo? Eu vejo um treinador, uma comissão técnica, porque não é um treinador, é ele, o filho, e às vezes é difícil saber quem é o treinador mesmo, porque o Emiliano não existe um auxiliar do tamanho do Emiliano, porque ele é quase maior que São 2 treinadores. 2 treinadores, né? 2 treinadores. Como esses caras estruturam o time com os jogadores que ele tem? O que eu vejo é a evolução do Corinthians
desde o ano passado, ela se deu pela qualidade de alguns jogadores. De alguns jogadores. Você recebe o Memphis, põe do lado do Yuri Alberto, o Yuri Alberto vai melhorar consideravelmente. O Memphis é um grande jogador, o Garro também melhora e melhora os outros dois. O Carrillo foi uma grande contratação, é mérito dele, foi buscar lá na Arábia Saudita, escondido. O time cresceu em função, minha visão, das suas individualidades. Agora, como estruturá-las para tirar o máximo, além da individualidade, adicionar um traço do coletivo para potencializá-las ainda mais? Isso eu não vejo. Sim. Então, quando você fica só na individualidade, isso tem um limite, muito claro. Tem dia que não vai dar. E hoje é um time que eu vi mais no sufoco, na afobação, do que num jogo muito bem estruturado. Deixa eu acionar o Pascoal também, que daqui a pouquinho a gente vai ter que liberá-lo quando chegar o Ramon e tal, liberar o Pascoal. Mas eu quero ouvir enquanto isso, queria ouvir o teu pitaco aqui sobre a nossa conversa, mas assim, Pascoal, a gente estava falando aqui sobre reação da torcida, você estava no estádio, né? Como é que foi a reação do torcedor no final do jogo? Bom, primeiro que o torcedor aplaudiu quando terminou a partida e eu achei muito positivo isso, né? Que o torcedor reconheceu o esforço, né? Eu acho que não reconheceu um bom futebol. Ele reconheceu o esforço do time. O time teve muita força. Aliás, eu acho que não falta. Às vezes o torcedor fala, não, tem que ter garra. Não é isso que falta para o time do Corinthians. O time é esforçado. O time se dedica. A gente vê o time muito dedicado dentro de campo, né? O Carrillo e o Ramírez, eles correm o tempo todo. É um negócio impressionante que esses caras fazem com a camisa do Corinthians. O Memphis ainda está um pouco distante disso. Eu só quero fazer um recorte, se você me permitir, o William, seus companheiros também, o recorte da Libertadores do Corinthians. O recorte da Libertadores do Corinthians é muito ruim. É muito ruim. O Corinthians jogou 2 partidas contra o time da Venezuela, o UCV, que, confesso para você, a UCV não joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Não joga a A2 do Campeonato Paulista, com todo respeito ao futebol venezuelano. E vai jogar contra o Barcelona. O jogo, vendo o jogo hoje, vendo aqui o jogo do Corinthians hoje, contra o Barcelona de Guayaquil, eu tô dando até crédito para a equipe do Barcelona no jogo em casa, porque o Corinthians fez um jogo horroroso. Hoje jogou bem mais ou menos. Né, como diria meu avô Pascoal, bem cozi, não foi um jogo bom. O Corinthians não fez um jogo como o Corinthians. O Corinthians não fez um jogo como na temporada passada, quando teve aquela arrancada para sair da zona do rebaixamento. O Corinthians não fez um jogo que arranca suspiro do torcedor. Aliás, o torcedor do Corinthians não teve suspiros ao longo da partida, a não ser em um momento ou outro, né? Porque faltou principalmente qualidade na armação das jogadas, principalmente definição das jogadas, articulação de meio campo. Eu concordo com o Vitor quando ele diz que o Corinthians precisa melhorar o sentido coletivo e que o treinador tem uma participação direta nisso, como disse o Calçade, né? Tem participação direta nisso. O time do Corinthians vai jogar sempre no mesmo tom, sempre da mesma maneira, vai esperar que o Romero entre jogando na arena e consiga fazer o gol, porque ele na arena tem o perfume que a bola gosta, mas não é todo dia que vai ter, não é todo dia que vai acontecer. Eu sei que o torcedor do Corinthians sai decepcionado com a não classificação para a Libertadores da América, mas sai pelo menos otimista dizendo, poxa, se o time jogar assim contra o Palmeiras, acho que dá para segurar o time do Palmeiras lá. E esse acho que dá para segurar é que me preocupa, porque o Corinthians tinha que jogar com o Palmeiras em qualquer situação, olho no olho, jogando na bola para tentar ganhar do Palmeiras. Seja a partida no Allianz ou seja a partida aqui na Neoquímica. O Corinthians tem potencial, tem jogadores para jogar olhando para o Palmeiras da mesma forma, com a mesma proporção. O que eu vi aqui hoje foi um time esforçado, valente, determinado, mas muito mal orientado. Eu sou obrigado a concordar com os companheiros a respeito disso. Faltou para o Corinthians aquilo que o Corinthians tem de melhor, aquela pegada, aquele chegada no, né? Saber que o Corinthians, o torcedor tem aquele otimismo, sabe que o time vai dar o bote e vai conseguir alguma coisa. A gente não viu isso hoje. Tem muito esforço, muito empenho, mas às vezes falta ou qualidade, ou organização, ou um pouquinho mais de tranquilidade na hora da definição. Tem muita coisa faltando para o time do Corinthians na Libertadores. Só o recorte da Libertadores, porque eu sei que no Campeonato Paulista